Antes de começarmos esta oração, entregue agora suas preocupações nas mãos de Deus. Um novo dia se abre diante de nós e nele encontramos mais uma oportunidade de buscar a presença de Deus. Respire por um instante. Acalme o seu coração. Ainda que a sua mente tenha acordado apressada, ainda que os pensamentos tenham chegado antes mesmo das palavras, ainda que o peso do dia tenha tentado se instalar dentro de você antes do primeiro passo, antes da primeira tarefa, antes da primeira notícia, existe algo maior do que tudo isso. A presença de Deus já está aqui. O Senhor já está neste amanhecer. O Senhor não foi surpreendido pelas suas lutas, nem pelas contas, nem pelas decisões difíceis, nem pelas dores escondidas, nem pelas preocupações que você talvez nem conseguiu explicar para ninguém. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti como alguém que precisa. Precisa de paz, precisa de direção, precisa de alívio, precisa do Teu cuidado. Senhor, às vezes eu tento ser forte o tempo todo. Às vezes eu carrego por dentro batalhas silenciosas, enquanto por fora continuo sorrindo, continuo trabalhando, continuo dizendo que está tudo bem. Mas Tu conheces o que ninguém vê. Tu conheces o cansaço que eu não conto. Tu conheces o medo que eu escondo. Tu conheces a ansiedade que aperta o peito, que acelera os pensamentos, que rouba a leveza da manhã e tenta transformar o dia inteiro em uma caminhada pesada. Por isso, eu não quero começar este dia sozinho. Eu não quero começar esta manhã guiado pelo medo. Eu não quero seguir dominado por aquilo que me preocupa. Eu quero começar este dia na Tua presença. Eu quero começar este dia debaixo da Tua mão poderosa. Eu quero começar este dia lembrando que Tu és Deus e eu não preciso sustentar o mundo com as minhas próprias forças. Hoje, Senhor, a Tua palavra me leva a 1 Pedro 5. E logo nessa passagem, o meu coração encontra uma direção tão simples e tão profunda. A Tua palavra diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E também diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Que verdade preciosa para esta manhã. Que convite santo para este início de dia. Tu não me mandas fingir que está tudo bem. Tu não me mandas negar aquilo que sinto. Tu não me mandas esconder a inquietação como se a fé fosse uma máscara. Não. Tu me convidas a lançar, a entregar, a soltar, a retirar das minhas mãos aquilo que nunca deveria ter permanecido nelas. E esta é a minha oração nesta manhã. Ensina-me a lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, não uma parte. Não só aquilo que eu considero mais espiritual, não apenas as grandes crises, mas toda a minha ansiedade, as preocupações com o futuro, as inquietações sobre a família, os medos que envolvem a saúde, as tensões financeiras, as decisões que eu não sei como tomar, as respostas que ainda não chegaram, as portas que ainda não se abriram, as lembranças que ainda doem, as feridas que ainda me deixam sensível, as responsabilidades que parecem pesadas demais, os cenários que eu tento controlar, mas que escapam das minhas mãos. Hoje, eu entrego tudo isso a Ti, tudo, porque a Tua palavra não apenas manda entregar, mas também revela o motivo. Porque Ele cuida de vocês. Tu cuidas de mim. Tu cuidas de nós. Tu cuidas do que me afeta. Tu cuidas do que me preocupa. Tu cuidas do que me faz perder o sono. Tu cuidas daquilo que eu nem sei como resolver. Tu cuidas até daquilo que eu ainda nem percebi, mas que já está diante dos Teus olhos. Pai, como esta verdade é necessária para a minha alma. Porque muitas vezes a ansiedade cresce justamente quando eu me sinto sozinho.
Quando penso que tudo depende de mim. Quando imagino que, se eu não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Mas esta manhã eu me lembro. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Deus presente. Eu tenho um Senhor que vela, que guarda, que sustenta, que acompanha, que intervém, que consola, que fortalece. Eu tenho um Deus que cuida. E se tu cuidas, então eu posso descansar em ti. Senhor, humilhar-me debaixo da tua poderosa mão também significa reconhecer que eu sou limitado, que eu não consigo prever tudo, que eu não consigo consertar tudo, que eu não consigo carregar tudo. E essa humildade não me enfraquece. Essa humildade me liberta. Porque quando eu reconheço que preciso de ti, eu deixo de lutar sozinho. Quando eu reconheço a tua soberania, eu paro de viver como se tudo dependesse da minha mente, da minha força, da minha capacidade, do meu controle. Nesta manhã, eu me curvo diante do teu governo. Eu me rendo diante da tua sabedoria. Eu descanso debaixo da tua mão poderosa. E peço, tira de dentro de mim a necessidade de controlar o que é teu. Tira de dentro de mim o impulso de antecipar tragédias, de imaginar derrotas, de sofrer antes da hora, de alimentar pensamentos que me afastam da confiança. Senhor, quantas vezes eu sofro por cenários que nem aconteceram? Quantas vezes eu me angustio por respostas que ainda nem chegaram? Quantas vezes eu permito que o amanhã roube a graça do hoje? Mas tu estás no hoje, e tu também estás no amanhã. Tu és o Deus desta manhã e o Deus de tudo o que virá. Por isso eu posso respirar. Eu posso diminuir o ritmo por dentro. Eu posso aquietar a minha alma e lembrar que o Senhor continua no trono. Talvez nesta manhã haja alguém ouvindo esta oração com o coração apertado, com a mente cansada, com a alma sobrecarregada. Talvez essa pessoa tenha dormido tarde pensando demais. Talvez tenha acordado com uma sensação de peso que nem conseguiu explicar. Talvez já tenha começado o dia sentindo medo, sentindo pressão, sentindo que não vai dar conta. Mas eu oro agora, em concordância com essa vida, que o Espírito Santo visite este coração, que a paz de Cristo entre nos pensamentos, que toda agitação interior comece a se curvar diante da tua presença, que a ansiedade não tenha a palavra final, que o medo não governe esta manhã, que a inquietação não defina este dia, que a tua voz seja mais forte do que qualquer pensamento de desespero. Senhor, leva-me a lembrar de Davi, que em tantos momentos foi cercado por aflições, ameaças, inseguranças, perseguições, e ainda assim declarou sua confiança em ti. Quando tudo ao redor parecia instável, o coração de Davi encontrava refúgio no Senhor. Faz o mesmo comigo. Quando a vida parecer incerta, seja tu a minha segurança. Quando o chão parecer instável, seja tu a minha rocha. Quando o coração se agitar, seja tu o meu esconderijo. Lembro-me também de Daniel, que viveu em meio à pressão, a decretos injustos, a ambientes hostis, e mesmo assim manteve uma vida de oração. Ele não permitiu que o medo interrompesse sua comunhão. Ele não entregou a alma ao pânico. Ele se voltou para ti, e eu quero fazer o mesmo nesta manhã. Em vez de alimentar a ansiedade, eu quero alimentar a minha vida de oração. Em vez de dialogar o tempo todo com o medo, eu quero conversar contigo. Em vez de repetir dentro de mim tudo o que pode dar errado, eu quero repetir dentro da minha alma que tu és fiel, que tu és bom, que tu és presente, que tu és poderoso para sustentar os teus filhos. Lembro-me também de Pedro, o mesmo que escreveu estas palavras, e que um dia afundou nas águas, quando desviou os olhos de Jesus. Como isso fala comigo?
Porque a ansiedade muitas vezes nasce quando os meus olhos ficam presos no vento, nas ondas, nas circunstâncias, nos sinais de ameaça. Mas hoje eu quero olhar para Jesus. Quero olhar para aquele que não afunda. Quero olhar para aquele que não se desespera. Quero olhar para aquele que continua Senhor, mesmo quando tudo parece confuso. Jesus, firma os meus olhos em Ti. Que eu não seja conduzido pelo barulho das ondas. Que eu não seja governado pelo que muda. Que eu não seja definido pelo que sinto em um momento de fragilidade. Que a minha alma aprenda a permanecer em Ti. Pai, eu entrego a Ti as minhas primeiras horas deste dia. Entrego a agenda. Entrego os compromissos. Entrego as conversas que terei. Entrego as decisões que precisarei tomar. Entrego o trabalho. Entrego os estudos. Entrego a minha casa. Entrego a minha família. Entrego o meu corpo. Entrego as minhas emoções. Entrego as minhas preocupações mais secretas. Entrego aquilo que me faz suspirar fundo. Entrego aquilo que tem me roubado a tranquilidade. Entrego aquilo que vem ocupando demais a minha mente. Não quero carregar sozinho o que posso colocar aos Teus pés. Senhor, visita as áreas da minha vida que estão mais tensionadas. Se existe ansiedade ligada à vida financeira, traz provisão, sabedoria, equilíbrio, disciplina e portas abertas no tempo certo. Se existe ansiedade ligada à saúde, traz cura, fortalecimento, tratamento correto, esperança e sustento emocional. Se existe ansiedade ligada à família, traz reconciliação, diálogo, proteção, livramento e a Tua presença dentro do lar. Se existe ansiedade ligada ao futuro, traz confiança. Se existe ansiedade ligada ao passado, traz cura. Se existe ansiedade ligada a decisões, traz clareza. Se existe ansiedade ligada à solidão, traz consolo. Se existe ansiedade ligada a perdas, traz abraço, acolhimento e restauração interior. Senhor, há dias em que o coração se sente pequeno diante do tamanho das demandas. Há dias em que eu me sinto frágil, emocionalmente cansado, sem muito fôlego por dentro. Mas hoje eu escolho não me condenar por precisar de Ti. Eu escolho não esconder a minha necessidade. Eu escolho não me envergonhar da minha fragilidade, porque é justamente na dependência que eu encontro refúgio. É justamente quando eu abro as mãos que o Senhor me ensina a descansar. É justamente quando eu admito que não consigo sozinho que o Teu cuidado se torna ainda mais precioso para mim. Senhor, quebra dentro de mim todo orgulho disfarçado de autossuficiência. Quebra a mentira de que eu preciso dar conta de tudo. Quebra a ilusão de que eu preciso ter todas as respostas. Quebra o peso de querer resolver tudo imediatamente. Ensina-me a caminhar um passo de cada vez. Ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a receber a graça de hoje. Ensina-me a não trazer para esta manhã os fardos de dias que ainda nem chegaram. Eu entrego a Ti a minha mente. Guarda os meus pensamentos. Livra-me das ideias repetitivas que só produzem medo. Livra-me das conclusões precipitadas. Livra-me das palavras internas de derrota. Livra-me da tendência de imaginar sempre o pior. Que a minha mente seja visitada pela Tua verdade. Que a minha mente seja lavada pela Tua palavra. Que a minha mente encontre descanso no Teu amor. E quando a ansiedade tentar voltar, lembra-me novamente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Quando o coração apertar de novo, faz-me recordar, porque Ele cuida de vocês. Quando o medo quiser se instalar, traz de volta à minha memória que eu estou debaixo da Tua poderosa mão. Pai, eu intercedo também por outras pessoas nesta manhã. Oro pelos que estão em hospitais. Oro pelos que receberam notícias difíceis. Oro pelos que enfrentam crises emocionais profundas.
Oro pelos que têm vivido noites mal dormidas. Oro pelos que sorriem diante dos outros, mas por dentro estão esgotados. Oro por mães preocupadas com seus filhos. Oro por pais aflitos com o sustento da casa. Oro por jovens ansiosos diante do futuro. Oro por idosos que carregam preocupações silenciosas. Oro por quem está desempregado. Oro por quem está esperando uma resposta. Oro por quem está lutando contra a síndrome do pânico, contra a opressão, contra o desânimo, contra pensamentos pesados. Que a tua misericórdia alcance cada um. Que o teu sopro de paz visite cada ambiente. Que o teu amor desfaça cadeias invisíveis. Que a tua mão poderosa sustente os cansados. Que o teu espírito console os aflitos. Senhor, eu oro por lares onde a ansiedade tem roubado a paz. Lares onde há tensão constante. Lares onde as conversas viraram preocupação. Lares onde falta descanso emocional. Estende a tua mão sobre essas casas. Que haja paz nas manhãs. Que haja serenidade à mesa. Que haja sabedoria nas decisões. Que haja oração em família. Que haja perdão. Que haja esperança renovada. Senhor, eu também peço crescimento espiritual, porque eu não quero apenas sentir alívio por alguns minutos. Eu quero ser transformado. Eu quero amadurecer em confiança. Eu quero desenvolver uma alma que aprende a descansar em Ti. Eu quero uma vida mais profunda de fé. Eu quero ter um coração que corre para Deus e não para o desespero. Eu quero aprender a responder às pressões da vida com oração, com dependência, com esperança, com sobriedade espiritual. Forma em mim esse coração. Ensina-me a perceber quando estou começando a carregar pesos além do necessário. Ensina-me a identificar quando a minha mente está se enchendo de ruídos. Ensina-me a parar. Ensina-me a respirar. Ensina-me a orar antes de me afundar em preocupação. Ensina-me a buscar Tua presença antes de buscar soluções humanas desesperadas. Ensina-me a cultivar uma rotina de confiança. Que o meu primeiro impulso seja Te buscar. Que o meu primeiro movimento seja lançar aos Teus pés. Que o meu primeiro refúgio seja a Tua presença, Jesus. Assim como Maria se assentou aos Teus pés em meio às demandas de casa, eu também quero escolher a Tua presença como prioridade da minha alma. No meio de tudo o que precisa ser feito, não permita que eu perca o essencial. No meio das pressões do dia, não permita que eu me desconecte da fonte da paz. No meio das urgências, ensina-me a manter o coração rendido. Senhor, lembro-me também de Jesus no Getsêmani. Ali havia dor, ali havia peso, ali havia um cálice difícil, e mesmo naquele momento tão profundo, Jesus não fugiu para longe do Pai. Ele orou, ele se entregou, ele permaneceu. Isso me ensina que, quando o coração estiver pressionado, o caminho não é me afastar de Ti, mas me aproximar ainda mais. Quando eu não souber o que fazer, que eu me lembre de orar. Quando eu não tiver força para grandes palavras, que eu simplesmente permaneça diante de Ti. Quando a alma estiver cansada, que eu me recorde de que a Tua presença é lugar de abrigo, de consolo e de renovação. Lembro-me também de Abraão, que caminhou sem ver tudo claramente, mas escolheu confiar na voz de Deus. Lembro-me de Jó, que atravessou dias de angústia, mas descobriu que mesmo em meio à dor, o Senhor continuava presente. E isso fortalece a minha fé nesta manhã. Porque talvez eu não veja todo o caminho, mas eu posso segurar a Tua mão. Talvez eu não entenda todos os processos, mas eu posso confiar no Teu caráter. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu tenho a Tua promessa de cuidado. Senhor, faz nascer dentro de mim uma confiança serena, não uma fé barulhenta apenas de palavras.
mas uma confiança profunda, silenciosa, constante. Uma confiança que respira, uma confiança que espera, uma confiança que ora, uma confiança que se sustenta na certeza de que o Senhor está agindo até quando tudo parece em silêncio. Que eu não confunda silêncio com ausência, que eu não confunda espera com abandono, que eu não confunda processo com esquecimento. Tu estás aqui, tu continuas aqui, e o teu cuidado me acompanha neste amanhecer, nesta tarde que virá, e em cada detalhe deste dia. Senhor, há coisas que eu ainda não entendo, há respostas que eu ainda não tenho, há processos que ainda doem, há situações que ainda me deixam inquieto, mas eu não quero permitir que a falta de respostas me afaste da confiança. Mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. Mesmo sem ver tudo resolvido, eu confio em Ti. Mesmo sem sentir tudo leve imediatamente, eu confio em Ti. Porque a minha paz não depende de ter controle. A minha paz depende da Tua presença. A minha segurança não depende de previsões favoráveis. A minha segurança depende do Teu cuidado. A minha esperança não depende de circunstâncias perfeitas. A minha esperança depende do Deus que permanece fiel. Por isso, nesta manhã, eu faço uma declaração diante do céu e da terra. A ansiedade não será o senhor do meu dia. O medo não conduzirá os meus passos. A preocupação não dominará a minha mente. Eu pertenço ao Senhor. Eu estou nas mãos de Deus. Eu estou debaixo da poderosa mão do Pai. Eu sou cuidado. Eu sou sustentado. Eu sou acompanhado pela graça. Eu não caminho sozinho. O Senhor vai adiante de mim. O Senhor permanece ao meu lado. O Senhor sustenta o meu interior. O Senhor me dará graça para cada momento deste dia. E se em algum instante eu me sentir fraco, eu me lembrarei de que posso voltar a Ti de novo. E quantas vezes for preciso, porque Teu cuidado não se esgota, Tua paciência não termina, Teu amor não falha, Teu abraço permanece aberto. Agora, Senhor, eu aquieto a minha alma diante de Ti. Silencio o meu coração diante da Tua presença. Recebo o Teu descanso, recebo a Tua paz, recebo a Tua direção, recebo a Tua força mansa, aquela força que não faz barulho, mas sustenta por dentro. Eu descanso em Ti. Descanso no Teu amor. Descanso no Teu governo. Descanso na Tua fidelidade. Descanso porque Tu cuidas de mim. Que esta manhã seja marcada não pelo peso da ansiedade, mas pela leveza da confiança. Que este dia seja marcado não pela opressão do medo, mas pela segurança da Tua presença. Que eu me lembre, ao longo de cada hora, de respirar e confiar. Respirar e confiar. Entregar e confiar. Orar e confiar. Caminhar e confiar. Viver e confiar. Pai, obrigado porque eu não preciso sustentar sozinho aquilo que posso colocar em Tuas mãos. Obrigado porque o Teu cuidado é real. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque o Senhor me acolhe nesta manhã. Obrigado porque o Senhor não rejeita um coração cansado. Obrigado porque o Senhor se inclina para ouvir. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu ainda não consigo ver. Eu termino esta oração mais leve do que comecei. Não porque tudo já esteja resolvido diante dos meus olhos, mas porque eu decidi entregar a Ti. E aquilo que é entregue a Ti fica nas melhores mãos. Eu sigo este dia em paz. Eu sigo este dia em fé. Eu sigo este dia em dependência. Eu sigo este dia sob o Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu lanço minha ansiedade sobre Deus. E se você deseja continuar começando as suas manhãs na presença do Senhor, inscreva-se no canal e permaneça conosco em oração todos os dias.